tão abstrata, não é? Faz com que isto dependa, em cada caso, de verificar se deve incidir, se aquele princípio efetivamente rege aquela situação concreta, aquela disputa, aquela lide, aquele problema específico que se apresenta perante um juiz, por exemplo. Né? Então, depende de uma certa intermediação, digamos assim. Por vezes essa intermediação é legislativa, o próprio legislador especifica o que significa a privacidade, ou está fora do âmbito de proteção da privacidade, por exemplo, algum tipo de conduta, ou está dentro. Não é? E por vezes isso é uma tarefa do judiciário. E aqui eu gostaria só de enfatizar que, na minha perspectiva também, não é? Corroborando também, me alinho aqui ao professor Roque, eu acho que o judiciário, a partir da Constituição de 1988, recebeu e assumiu, que é mais importante, não adiantaria receber apenas e não ter consciência disso, recebeu e assumiu um papel importantíssimo na realização dos direitos fundamentais. Quer dizer, hoje um dos grandes atores na realização e concretização dos direitos do cidadão, todos esses direitos, sejam os direitos individuais do artigo 5º, sejam sociais do artigo 6º, o direito à moradia, lazer, seja do artigo 7º, os direitos especificamente dos trabalhadores, uma série ali de regras específicas que tratam, como foi mencionado, inclusive, por uma entrevistanda, de FGTS, de tempo de serviço, etc. Todos esses direitos e todos os demais que estão ao longo da Constituição têm dependido em boa medida do Judiciário. O Judiciário tem se desincumbido deste ônus constitucional de fazer, realizar e fazer acontecer no plano concreto a Constituição do jeito que ela foi desenhada e imaginada pelos constituintes. E nesse quesito, inclusive, doutor, se o Executivo e o Legislativo cumprissem bem as respectivas parcelas de atribuição, talvez esse Judiciário, com o quadro que o doutor Roque, só para a gente lembrar, no Estado de São Paulo, são 18 milhões de processos só em primeira instância, né, doutor Roque? Mais meio milhão de processos em segunda instância, para pouco mais, somando juízes e embargadores, pouco mais de 3 mil magistrados no Estado de São Paulo. Quer dizer, é um número absurdo. Queria que o senhor tratasse isso. Se não está faltando mais executivo e mais legislativo. Sim, eu não tenho dúvida cálculo disso. Eu acho que a relação que você estabeleceu é essa mesmo. De maneira que, se você pegar um país, por exemplo, como a Itália ou um país europeu, onde os direitos sociais foram realizados pelo executivo e pelo legislativo, né? Em um país que oferece previdência, oferece segurança ao seu cidadão, oferece todos os direitos básicos e que a pessoa necessita, você vai verificar que o papel do judiciário nesses países não é o mesmo papel do judiciário na América Latina, porque na América Latina o judiciário se tornou um protagonista importante na realização da Constituição e dos direitos, porque justamente há um grande déficit democrático das instituições democráticas, das instituições que são as eletivas, que nós votamos e escolhemos os nossos representantes e que têm o poder de legislar e de administrar e executar essas leis. Como há um déficit democrático dessas instâncias democráticas, quer dizer, elas não são capazes de dar respostas às demandas reais da sociedade, do ponto de vista da realização dos direitos, o judiciário assumiu essa função, né? E assumiu bem, e assumiu dentro de um contexto constitucional que permitia que ele assumisse essa tarefa. Tá certo. Doutor Roque, o nosso docente do Mackenzie abordou com propriedade a preocupação até do Constituinte, né, em criar cláusulas pétreas. O que significa isso, tentando passar para você, telespectador? Cláusulas que são absolutamente imutáveis. Não pode, nem por emenda, nem por reforma, não podem ser mudadas. O senhor acredita que haveria necessidade de mais algumas cláusulas ou não ter cláusula pétrea nessa Constituição? Como é que o senhor enxerga esse formato de Constituição, em especial nessa parte que não pode suprimir determinadas condições elencadas pelo Constituinte de 88? Olha, Luciano, eu acho que, em primeiro lugar, eu queria destacar esse trabalho da Universidade Mackenzie e também da APAMAGES de fazer essa série de programas aí em homenagem aos 20 anos da Constituição, permitindo, então, que nós fizéssemos reflexões a respeito desses temas e, basicamente, com relação às cláusulas pétreas abordadas pelo ilustre professor mackenzista. A existência das cláusulas pétreas, ao meu ver, é fundamental para a manutenção do Estado de Direito. Se nós abolirmos os direitos fundamentais traduzidos em cláusulas pétreas, nós teríamos uma grande insegurança dentro da sociedade.
Então, eu particularmente sou a favor de que elas existam, sejam respeitadas e fiquem na forma como foi colocada na Constituição. Acredito que elas foram objeto de muita reflexão dos constituintes. Eu não mexeria nelas, não acrescentaria nada, porque também se colocar muitas outras, aí vai gerar quem sabe até uma dúvida com relação à aplicação, enfim. Eu ficaria com elas como elas estão e iria fazer tudo possível para respeitá-las. E lembrando também a colocação do professor André, hoje em dia a grande responsabilidade para o respeito à Constituição é o Poder Judiciário, né? Ele tem um papel fundamental hoje para que esta Constituição, chamada de Constituição Cidadã, pelo deputado Ulisses Guimarães, possa ter eficácia, possa traduzir todos esses direitos que nós vimos aí, que a população anseia e fala. Ela sabe que tem os direitos, mas não sabe quais são os direitos, né? E o papel do judiciário nesse aspecto é fundamental em divulgar, trabalhar para que a população esteja bem informada. Tá certo. Doutor André, nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria de pedir para o senhor deixar um recado para o nosso telespectador acerca desses direitos e como que ele pode fazer valer, melhor ainda, até cobrar do Executivo e do Legislativo uma postura mais enérgica para fazer valer esses direitos que o senhor tão apropriadamente elencou. Olha, talvez uma alternativa a esse cidadão, né, a despeito da inércia do Estado, seja, por si próprio, tentar acessar e conhecer esses direitos. Acho que talvez isso pudesse ser um primeiro passo, porque, na verdade, um segundo passo poderia, eventualmente, numa eventual dúvida de se há algum direito que foi violado ou que ele ainda não teve acesso, seria procurar ou um advogado ou, no caso de se tratar de uma pessoa sem condições de fazê-lo, e procurar a Defensoria Pública, que também tem um papel essencial aqui na realização dos direitos fundamentais. Quer dizer, o Estado tem que disponibilizar, não é, uma defensoria para aquele que não pode contratar um advogado, não é? Então, aí também é uma linha de alternativa. Procurar a Defensoria, procurar, portanto, essa prestação que o Estado tem oferecido. Doutor Roque. Luciano, eu queria aproveitar para me dirigir a você, cidadão, e pedir a você uma reflexão. Nós estamos há 2 anos das eleições para governador, presidente da República. Então eu queria pedir a você, que está me vendo, está me ouvindo, que prestasse atenção nas propostas dos futuros candidatos. Veja se ele tem alguma preocupação em melhorar o Poder Judiciário, tanto no Estado quanto na Federação toda. Preste atenção, se ele não tiver essa proposta, meu querido cidadão, tenha certeza que o Judiciário continuará nessa letargia, nesse devagar, demorando para dar uma resposta a você. A culpa não é de nós, juízes. Nós queremos trabalhar e trabalhamos muito. A culpa é dos poderes constituídos em nível estadual e federal, me refiro ao Executivo e Legislativo, que não dão os recursos financeiros necessários. Então, para terminar, preste atenção, veja se alguém vai ter proposta para melhorar o Judiciário. Porque melhorando o Judiciário, ele vai ficar mais rápido, vai dar uma prestação mais rápida, você vai saber se você tem direito ou não. Será que isso vale a pena para quem está no poder? Fica aí a pergunta para você. Boa noite. Muito obrigado aí pela verdadeira aula dos senhores. Eu gostaria de agradecer muito a equipe da TV Mackenzie por essa parceria aí que tem dado um retorno muito bom, tanto para o judiciário quanto no nível universitário. Muito obrigado aos senhores e assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.